Lili, você está me ouvindo? Sim. Ah, Tô sim. tá o Boa jogo. noite, boa noite. Qual deles? O Santos. Com Eu não muito tô zoando, sofrimento, com não. muito sofrimento, ficou 1-1, mas quase que saiu o jogo quase saiu a virada no final. Ixi. Ah, esse Corinthians meu tá difícil. Ah, imagina. Peraí que eu tô ligando um negócio aqui Mas no agora. Cartola o Pedro fez 2, então eu tô bem, viu? Ó, o Felipe tá aí já. Você não ia numa aula lá, mano? Saí de um link e entrei no outro, mano, automático. Ó, o negócio tá rápido, hein, mano? Você botou uns livros aí que é pra dar uma moral agora, ó. Olha só, mano. A gente vai vendo o fundinho da galera, né? Ó, o do Felipe é uns livrinhos. A da Carol que tá lá na Bahia, ó. É um boteco, mano. Assim que é bom, tá melhor que a gente. É, tá melhor que a gente. Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu tô tentando ver vocês aqui, que o meu Zoom, ele é versão anos 80 ainda aqui. Calma aí. Mas, velho, deu tempo de você tomar uma água aí, comer um... Deu tempo, deu tempo. Deixei aqui, ó, deixei a garrafinha aqui do lado. Tudo em paz. Tranquilo. Ó, a Ale tá aí na área. E aí, Ale, beleza? Pode fazer sim. Ale lá de Campinas. Não, não é de Campinas, mas é. É, mas não é. Sumaré. Da terra do Scarpa. Eu acho que o Scarpa é de Sumaré também. Ou é de Hortolândia, ele é de Hortolândia. Sumaré. Bem-vinda. Ô, Felipe, vamos enrolar 2 minutos aqui pra galera ir conectando, beleza, mano? Ó, a missionária Cida tá na área. Seja bem-vinda. A Magna, a Leca. Não, mas tá só mulherada aqui, mano. Ixi, tá dominado. Bem-vindas, meninas. Bom demais. Minha galera, Gito. Cadê a sua galera? Essa aí, ó. Apresenta. A Gisele, Kátia, Magna, missionária Cida. Ah, é a sua galera, que legal. É, Bem-vindas, meninas. Gisele, Kátia, Cida, Magna. Show de bola ter vocês aqui. São todas professoras? Não, né? São? sim. É, Então Deus abençoe Magna, vocês aí, viu? Magna e a missionária Cida também trabalham com a gente na escola. Vixe, que beleza, hein, gente? Fica firme aí, não desanima não, vai dar certo. Tamo junto. Não tá fácil para ninguém, mas para os professores deve estar mais embaçado ainda, né? Vocês estão tendo aula assim por Zoom, essas coisas? Nossa, aí a Lê ainda bota vocês aqui em outro, hein? Que furada. Nem para chamar para tomar um café, né? Todo mundo de máscara, assim, ó, tomando um café. Ó, o Maronildo chegou aí na área, direto da China. E aí, mano? São José dos Campos, né? Por enquanto. Você vai voltar para a China, mano? Não, eu vou para Tailândia, cara. Ah, bem mais legal que a China. É. O pessoal tá todo indo embora de lá, ó. O negócio tá feio. O que tá pegando lá, mano? Ah, o governo tá estreitando, né? Dificultando o estrangeiro pegar visto. E o pessoal missionário que tem mais condições, né, de abrir alguma empresa para facilitar. O governo tá cortando tudo, mano. Sem falar na perseguição, né? A perseguição sempre existiu lá e agora intensificou bastante. Aí uma galera saiu, mas eu e minha esposa e minha filha, nós saímos um pouquinho antes disso piorar. Sim, sim. Agora Tailândia, cara. Vamos trabalhar com o Kelsey, mano. Não sei se eu vou aguentar trabalhar com ele, mas vamos tentar.
Mano, que legal, velho. Eu sei qual é o trabalho dele lá. Lá no Cafundó da Tailândia, no fim do Lá mundo lá. na Nem divisa já, coronavírus mano. chega lá, mano. É muito longe. Mas Na é bom demais. divisa, cara. Divisa com Laos, Vietnã, Camboja. Isso, ali é tranquilo, ali é na paz, mano. Ali, Eu estive lá, né, em 2018, trabalhei com ele. Bom, cara, muito gostoso. Vilazinha bem pacata. um dia eu vou lá só para brigar com ele, porque ele me deu uma disciplina uma vez, porque eu tomei vinho na base lá. Ixi. Os caras eram Foi chimita, mano. só vinho, mano, e te deu disciplina. Imagina só. Mas é que eu dormi de capacete também, mas depois eu conto essa história aí que Ah, eu quero saber. eu cheguei de moto e esqueci que eu tava de capacete, mano. Aí deitei e dormi, acordei com torcicolo assim. Era o efeito do vinho, Do vinho. vinho do Paraguai, do inferno, mano. Que negócio ruim. Doidou. Mas aí é nóis, estamos juntos. Tamo Ó, a galera junto, tá meu entrando. A amigo. Priscila lá do Rio de Janeiro entrou direto da Revolução, já chegou aqui para nós, ó. Priscila tá na Revolução aí junto com a galera. O Ari, o Capelete. E aí, Pri, beleza? Tranquilo, maravilha estar aqui com vocês. Coisa linda. Bom demais, bom demais. Ô, David, e agora para a gente encerrar aqui as apresentações, vamos torcer para o David hoje não tá só de avental e pelado, igual a última vez, né, mano? Que o pessoal que está entrando aí pela primeira vez, não se assustem, a gente tem um cidadão aqui que ele tem uma tradição dele e a esposa, eles cozinham vegetariano e nudez ao mesmo tempo. Aí fica só de, como é que chama? Avental. Ô, Gito, não é para cozinhar. Fica parecendo um trem, sei lá, um fetiche esquisito. Ah, mas não é? Eu achei que era. Não, é a vida toda, o tempo inteiro, uai. Ah, É vocês ficam natureza. pelados em casa, então? Uai. Tá bom, vocês podem, né? Só não liga a câmera, tá bom? Fica aí escondida aí mesmo aí. Quando vai ligar a Casal, câmera, né? a gente Tudo bem. veste alguma coisa. Se vocês forem ligar a câmera, tenta vestir alguma coisa aí para não assustar a galera que tá aqui pela primeira vez, a Gisele, a Kátia, senão elas nunca mais voltam. Isso é a liberdade, Su. A Milvia Magna, a Laiane tá aqui, ó, ela depois de 54 anos, ela fugiu e voltou e está aqui entre nós novamente. Cara, isso aqui dá para montar uma base, Maronildo. Pensa, só excomungado aqui, mano. Olha que loucura. Coisa boa. Deixa eu olhar aqui, quer ver, ó. Na fileira de cima tem a Lili, eu e a Alê, excomungado, ó, da Jocum. Aí tem o Maronildo, a Laiane. A Priscila foi da presbiteriana, é a mesma coisa, já estão excomungados. Ó, eu fui excomungado da base, da Jocum ainda não consegui esse feito. Mas tá perto. Tá perto. Nós temos uma missionária Cida aqui que já é missionária igual a gente, já tá lascada, tadinha. Nossa. Eu nunca nem vi, mas eu sei que tá. Missionária é sofrido. Aí tem a Alê Camilo, conheci ela, mano, no Impacto de Barretos, que é a antessala do inferno. Aquilo ali, eu nunca mais volto, mano. Você tá louco. Evangelizar boi, vaca, cabrito, o povo louco, laçando a gente. Aí quem mais? Tem a Nádia, a Milvia, a Ellen, ela era batista, foi expulsa, porque tocou saxofone errado no culto lá, atrapalhou todo o louvor. E a Josi também jogou. Isso aqui, mano, dá uma base maravilhosa aqui, ô Maru. Dá pôr o Felipe de pastor, mano, da base, e a gente vai para as nações, mano. Só a nata. Só a nata mesmo. Eu acho que é a gente que está aqui mesmo, né? Ô, Lili, a Lili foi a primeira a ser expulsa. Vamos dar prioridade aqui para ela, né? Lili, eu acho que é nós, né? Vamos embora? Pode ir. Você viu a Bela por aí? Ela precisou resolver um probleminha ali. Diz que ela disse que está voltando. O problema dela chama Vasco. Deu ruim para ela hoje.
Deu ruim, deu ruim. Gente, Mas desculpa as bagunças todas aí, mas é um prazer tê-los todos aqui, né? Eu vou usar quase sempre o feminino, tá? Porque as mulheres são a maioria. E aí tem o Felipe, o Marô, eu e o David aqui, para dar o machismo estrutural aqui, é nosso, né? E eu queria dizer a vocês que vocês todas e todos são muito bem-vindos nessa plataforminha Zoom aqui. É bom estarmos aqui reunidos online. É melhor do que não estarmos reunidos, mas é muito pior do que presencialmente, né? Presencialmente é bem mais gostoso, a gente tem olhares e cheiros, né? Aqui é o que tem para hoje, né? Então a gente segue assim. Meninas que vieram pela primeira vez, a gente tem feito um curso muito alternativo, assim, né? Todas as segundas-feiras a gente tem falado de espiritualidade, mas especialmente de temas que a gente não conversa na igreja, porque o assunto é delicado, ou porque não tem espaço para isso, né? E temas que envolvem mais questões sociais também, políticas. Então a gente tem conversado todas as segundas, sempre com professores convidados. E no finalzinho, nós estamos no finalzinho. E aí a gente está fazendo também as quartas-feiras. E até sexta-feira vai rolar, né? Porque é quando a gente conseguiu marcar agenda com a galera. E hoje quem está com a gente é o Felipe, esse carinha aí de boné que está aí em cima. O Felipe, ele é estudante também, está lascado. Para quem é professor aí, saiba que ele é um estudante, está fazendo o doutorado dele na Unesp, né? E tá fazendo ou terminou, mano? Dá um joinha. Tô fazendo. Tá sofrendo lá, ainda no doutorado. Ele escreveu um livro lançado aí ano passado, né? Que chama Biopolíticas do Sacrifício. Eu li um pedaço pirateado aqui, então eu vou comprar depois, irmão, para te dar uma oferta aí. Mas eu li um pedacinho que alguém já pirateou. E o Felipe vai falar com a gente hoje. Então, ele também é pastor na IBAB, na Igreja Batista da Água Branca, lá em São Paulo, pertinho do Palmeiras, que às 9h30 vai começar a jogar aqui. Então, a gente vai ter que ter um momento de oração para pedir as bênçãos do Senhor, né, sobre o Vanderlei Luxemburgo aí, para ver se ele escala corretamente, porque as últimas escalações aí tá atrapalhando o time. Beleza? É brincadeira. O flamenguista a Liliga corintiana já manifestou ali a legião nela, ficou nervosa, mas é tranquilo. Então, o Felipe vai falar com a gente hoje. Eu queria propor assim, ó, ele introduz e depois a gente vai trocando ideia, vai perguntando, vai questionando, tá? E a galera que vai chegando atrasado faz parte. É uma moçada que diz que ia chegar atrasado porque tá saindo do trabalho ainda, tá terminando a janta, tá terminando o jogo, tem de tudo, né? Então vai ser assim. Beleza, gente? E para as perguntas, se vocês quiserem, abram o microfone ou escrevam no chat ali que um de nossos narradores lerá a sua pergunta aqui para a gente ir trocando essa ideia. Beleza? Felipe, obrigado, mano, por você ter topado essa conversa, você ter saído de uma entrada em outra aí. Mas vamos na paz, de leve, que aí fica legal. E aí você fica à vontade, viu, mano? Boa. Mano, prazer gigante aqui estar contigo. Eu saí de uma aula super tensa, assim, um bagulho Hegel pra cá e pra lá, o bagulho pesadão, assim. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para entrar num outro clima, né? Aí é fácil, mano, que você já põe o clima tranquilão, já põe o clima leve. É muito legal estar contigo mais uma vez. Vou fazer desse jeito que você propôs. Na verdade, eu vou contar sobre as coisas que eu estou pesquisando, levantando algumas perguntas, algumas problemáticas que eu acho que, pelo jeito, pela galera, pelos interesses da galera, pode ser que tenha alguma relevância na sua própria trajetória, na sua própria jornada. Desde já agradecer a recepção. E esse foi o dia mais louco, assim, eu estou conectado, literalmente, cara, desde 2h da tarde, com uma reunião acabando e a outra começando na mesma hora que
que a outra tá acabando, e tipo assim, só pulando de link e bebendo água, assim, igual, sei lá, igual um animal em cativeiro sendo alimentado, sei lá, por sonda. Uma loucura. Mas, como eu falei, né, cara, eu entro aqui contigo e o modo como você coloca as questões, a galera e o acolhimento já muda bastante o clima e a disposição. Bom, galera, eu escrevi um texto para guiar essa nossa conversa que tem como ponto de partida o pressuposto de que nós estaríamos vivendo num tempo cultural, num tempo político, de retomada do que chamam de formas arcaicas de vida cultural, de vida política ou de vida social. Arcaico não apenas arcaico não no sentido de que seria subdesenvolvido em contraposição à democracia ou em contraposição à racionalidade, não. Mas arcaico porque tem a ver com uma tradicionalidade, tem a ver com uma história de longa duração, uma memória de longa duração que vem se repetindo e que vem a se repetir agora, justamente no tempo quando as pessoas julgavam ter superado essas formas de racionalidade ou essas formas de pensamento. Você sabe, já há bastante tempo, que a modernidade foi construída sob o pressuposto de que nós superaríamos as formas de vida religiosa, de que nós superaríamos as formas de vida mitológicas, que nós superaríamos as fábulas, que nós superaríamos essas formas culturais e substituiríamos isso, pós-morte de Deus, substituiríamos isso por formas jurídicas, formas políticas, formas institucionais racionais. A grande linguagem para sustentar esse mito é a linguagem do direito, por exemplo. O pressuposto da modernidade é que a linguagem do direito, a linguagem do Estado, elas representam uma certa racionalização do social, uma certa racionalização da vida. E o pressuposto é que religião ficaria no passado. O problema é que nós estamos experimentando na política, na moral, na economia, o retorno dessas formas ancestrais. Ou a intensificação, porque, na minha opinião, elas nunca foram perdidas, elas só ficaram ali subterrâneas a um certo discurso jurídico, a um certo discurso político, mas elas nunca foram perdidas. Só que, atualmente, a gente tem presenciado, ou a gente tem testemunhado uma aceleração disso. Cada vez mais, você perde capacidade de delimitar o que é o espaço do Estado, o que é o espaço da religião, o que é o espaço do direito, o que é o espaço da confessionalidade. A gente vive uma indeterminação dessas separações, desses esquemas que um antropólogo chamado Bruno Latour chama da purificação das instâncias. O que a gente testemunha na nossa contemporaneidade é que as instâncias estão cada vez mais contagiadas e contaminadas umas pelas outras. E uma das formas de contágio mais forte assim, entre as instâncias é o contágio entre a religião e a política, especialmente quando se trata de processos de construção de uma certa hegemonia ou de uma certa ordem meio totalitária, meio assim proto-fascista. O que a gente tem visto de maneira geral é a ascensão de certos modelos de democracia fascista. Essa contradição é boa de ser colocada, né? Porque o que a gente está assistindo é que dentro do modelo da democracia neoliberal cabe o totalitarismo, cabe
cabe a violência de Estado, cabe esse fascismo mais cotidiano, mais micropolítico, como se a democracia... Não é que isso é um acidente da democracia, é como se a democracia comportasse a emergência desses modos violentos de governo da vida da população. E isso tudo sustentado numa certa imaginação teológica, animado por uma certa liturgia, por uma certa perspectiva de Deus, que vai conformar também um modo de lidar com o outro, com a diferença, com aqueles e aquelas que não se adequam a essa hegemonia ou a essa centralidade da política. Então, há uma série de pesquisas que vão dizer isso. Um dos teóricos que vai defender isso é o Achille Mbembe, ou Achille Mbembe, que é o escritor da Crítica da Razão Negra, que vai defender que a política contemporânea está cada vez mais alicerçada no que ele vai chamar de um campo teológico. E a problemática que ele vai dizer, que ele vai trabalhar discutindo o racismo, é que todas as vezes que um modelo de soberania, que um modelo político, que um modelo democrático se assenta sobre um território teológico, invariavelmente surge no meio, ou surge assim... A imagem que eu quero criar com vocês é a seguinte: imagine aí uma mesa redonda, e esse é o plano liso, né? Esse é o plano liso do poder, ou da política. O que o Achille Mbembe vai dizer é que todas as vezes que você coloca esse plano num campo teológico, e você tenta sustentar esse plano político numa narrativa teológica, numa narrativa mítica, numa narrativa divina, seja o que for, é como se brotasse aí, nesse espaço, uma série de barreiras, fronteiras, cercas, muros, que são os processos de diferenciação, de classificação e de hierarquização que a religião implementa no cotidiano social ou na vida social. Dificilmente você vai encontrar um modelo político, um modelo de poder político, amparado numa imaginação teológica ou numa imaginação religiosa, que não crie processos de segregação, de diferenciação, de classificação. E esses processos acabam por gerar entre nós as fronteiras, os muros, as cercas, os mecanismos de vigilância, os mecanismos de punição e os mecanismos de exclusão e morte. É aí que vai aparecer a discussão, por exemplo, da necropolítica no Achille Mbembe. A necropolítica é um modo de exterminar definitivamente certas diferenças, certas alteridades que nós não suportamos dentro do nosso campo social ou dentro do nosso campo político. Por quê? Porque o nosso campo político é sustentado numa ideia de Deus. Numa ideia de Deus que é necessariamente excludente, discriminatória daquelas formas de vida que não creem como nós, não pensam como nós, não sentem como nós, não praticam como nós. Eu não sei se eu consegui montar o desenho, mas esse é meio que um diagnóstico que aparece em várias teorias contemporâneas, do Achille Mbembe, da Judith Butler, aqui de um brasileiro chamado Vladimir Safatli. Esse modo de organização da política, do Laclau, que é um outro teórico interessante para a gente pensar o populismo, por exemplo. Esse modo ou essa tendência contemporânea de tentar sustentar a ação política sob um território teológico, que é um pouco do projeto populista do bolsonarismo brasileiro. Sustentar o seu modo de governar a população numa certa ideia de Deus, numa certa ideia de Bíblia, numa certa ideia de verdade. Isso que seria o campo teológico. Por isso que eu criei a mesa. É como se a gente estivesse criando a mesa, que é o campo da política, e colocando essa mesa sob um assento, que é o assento teológico, o assento mítico.
A questão da minha pesquisa, que eu quero ressaltar para a gente debater hoje, talvez tentando trazer a pesquisa para a atualidade, é que esse tipo de procedimento, esse tipo de modelo de organização política, era, de certa forma, o que eu já estava presenciando e testemunhando lá no Rio de Janeiro, desde pelo menos 2008, com a implantação das chamadas unidades de polícia pacificadora. Então, veja bem, em tese, quando você implementa uma política pública, em tese, quando você decreta uma política pública, ela deve obedecer princípios de laicidade, de secularização, de racionalidade, ela deve obedecer princípios de proporção, eles chamam isso, né? Princípios de proporção, princípios de escala. Ela tem uma certa lógica jurídica de administração da força, da violência. Então, quando você implementa uma política pública, especialmente no campo da segurança, a tese moderna diz que você deve implementar uma política com base numa racionalidade de Estado. Mas o que eu vi no processo de implantação das UPPs, que é o meu projeto de pesquisa de mestrado que deu origem a esse texto, foi que as unidades de polícia pacificadora foram sustentadas e legitimadas enquanto políticas, ou enquanto política pública, a partir de discursos teológicos, 1. 2, a partir do uso de agentes pastorais em posições estratégicas dentro da polícia, 2. 3, a partir da construção de organismos institucionais baseados na ideia de religião ou na proposta religiosa. Exemplo, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro tinha uma igreja evangélica para ele. Aí você pensa assim, é um batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Como é que dentro de uma política pública é possível o funcionamento de uma igreja evangélica? Eu não estou falando de um núcleo ecumênico, não estou falando disso. Estou falando que eles tinham uma igreja evangélica. E 4, eles tinham um destacamento chamado Tropa de Louvor, que era responsável pela liturgia ou pela adoração, supostamente a Deus, mas na experiência deles a Deus, que preparava as ações e as intervenções policiais nas periferias e nas favelas do Rio de Janeiro. E, por último, você tem uma série de contratos entre o Estado e organizações sociais religiosas para promover uma moralização da política pública a partir do discurso evangélico. Exemplo disso, antes, por exemplo, de intervenções militares para a tomada do território onde seria implantada a UPP, o governo do Estado fazia parceria com, por exemplo, a Associação Diante do Trono para fazer cultos e grandes ajuntamentos nas comunidades para falar bem, entre aspas, né? Para falar bem, para moralizar, para purificar, para justificar o processo de implementação ou de tomada do território que a UPP realizaria semanas depois ou tempos depois. Então, esses 5 exemplos que eu dei para vocês assim de forma bem acelerada mostram a dificuldade do Estado brasileiro se desvencilhar dos processos de legitimação religiosa. A dificuldade que o Estado brasileiro tem de abrir mão de um certo cristianismo colonial, eurocêntrico, branco, de uma certa ideia de Deus e de uma certa concepção do outro, da corporeidade do outro, do desejo do outro, na hora de exercer gestão, na hora de exercer governo. É muito difícil imaginar no Brasil, ainda mais no Brasil contemporâneo, o funcionamento de uma estrutura de Estado que seja laica.
que seja realmente secular e que respeite realmente as lógicas dos direitos, as lógicas dos direitos humanos, as lógicas dos direitos sociais, as lógicas do direito civil. É muito difícil porque o Estado brasileiro tem, aí vem uma outra, já estou adiantando um pouquinho, né, para a gente conversar. O Estado brasileiro sofre de uma aliança genética com esse cristianismo, ou com um modelo imperial de cristianismo, que, em linhas gerais, é o cristianismo colonial, o cristianismo escravocrata, o cristianismo branco, o cristianismo macho, ou o cristianismo machocêntrico, falocêntrico. E essa grande Babel aí, essa grande Babel no interior do Estado brasileiro, ela discerni-la é uma forma de entender as violências institucionais do Estado brasileiro, especialmente contra populações periféricas, contra populações empobrecidas, contra populações de religiosidade de matriz africana. É uma forma de entender. Uma das formas de entender é você recuperar a matriz escravocrata, colonial, eurocêntrica, branca, machista da relação do nosso Estado com o cristianismo. Então, quando eu comecei a estudar isso daí, na relação entre religião e violência nas UPPs, eu também chego a como que a teologia do sacrifício, aqui já vou me especificando um pouco mais, né? Como que a teologia do sacrifício é mobilizada em uma série de discursos, em vários lugares, para justificar e legitimar a violência do Estado contra certas populações. É claro que quando você está num ambiente de, entre aspas, guerra às drogas, é claro que quando você está num ambiente de militarização do cotidiano, de uma política pública que preza mais pela lógica do conflito, do confronto, do que pela lógica da investigação, da prevenção e da garantia de direito, é claro que quando você está num campo como esse, milhares e milhares de mortes acontecerão. E, a título de ilustração, vale dizer que morre mais gente no Rio de Janeiro, na famigerada guerra às drogas, do que em lugares de guerra civil declarada. E eu acompanhei isso, 8.000 mortes por ano, 6.000 mortes por ano, 8.700 mortes por ano, 6.000 delas decorrentes de intervenção policial em favela no Rio de Janeiro. 75% dessas mortes de jovens negros entre 15 e 27 anos, moradores de favela, com uma taxa de 1, 2, no máximo 8% de investigação dessas mortes. O que é um absurdo, um arrombo, um escândalo em termos de democracia, de direitos humanos e tal. A questão teológica aqui é como é possível uma sociedade lidar com naturalidade diante do dado de mais de 8.000 mortes por ano decorrentes de intervenção do Estado em periferias na cidade do Rio de Janeiro. Como uma sociedade chega a naturalizar ou a, no mínimo, normalizar um acontecimento como esse.
Quando se faz essa pergunta, nós estamos no campo daquilo que legitima moralmente uma política pública e um processo de violência de Estado. E no caso das UPPs no Rio de Janeiro, que chegaram em 2016 a levar o Brasil ao topo de número de mortes por 100 mil habitantes por ano. O Brasil bateu o recorde de se tornar o maior país com número de mortes por 100 mil habitantes no ano, em 2016. Essa política pública aí, eu posso dizer, ela não seria, nesse sentido do governo das mortes, eficiente como foi. Aí você fala, é uma eficiência macabra, hein, dos anjos. É, porque é uma eficiência em governar a morte. Então, ela não teria sido eficiente em governar a morte como foi se ela não tivesse utilizado o discurso religioso evangélico, a moral religiosa evangélica e, especialmente, uma certa compreensão de sacrifício ou da necessidade da violência para a purificação de uma sociedade, de uma comunidade, de uma ordem. O que eu tentei fazer no meu trabalho de mestrado, e que eu ainda tento fazer até hoje, é demonstrar como é que essa estrutura psíquica, essa estrutura política do sacrifício funciona para que a gente torne aceitável, para que a gente torne normal, para que a gente torne, inclusive, necessárias as mortes do outro para a garantia de uma certa ordem. Por que a gente chega a aceitar isso? Por que a gente chega a normalizar isso? Então, uma das lógicas, ou uma das possíveis respostas para isso é... Agora eu vou falar de forma mais conceitual. Uma das respostas é: a estrutura psicopolítica do Ocidente funciona, entre outras coisas, a partir da ideia de que mesmo Deus precisa de uma violência sacrificial para restabelecer uma certa justiça no mundo. Os efeitos políticos de uma estrutura psíquica milenar dessa ordem, nós ainda não temos sido capazes de rastrear. Mas há. O Freud vai defender a ideia de que os conflitos da sociedade moderna podem ser epistemologicamente derivados do mito de Édipo. Ele vai defender essa ideia, ele vai estruturar toda uma psicanálise, toda uma clínica, toda uma terapêutica a partir da ideia de que os conflitos da modernidade derivam de uma estrutura mitológica edipiana. Se eu pudesse dizer algo semelhante, eu diria que não é Édipo o nosso mito da violência. É Cristo o nosso mito da violência. É Cristo e a ideia de um pai que precisa matar o seu filho para redimir a humanidade. E os efeitos psíquicos e psicopolíticos da normalização dessa violência mitológica, dessa violência ancestral, dessa violência, sabe, dessa violência original, nós ainda não temos sido capazes nem de rastrear, tampouco de prevenir, tampouco de tratar. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é que quando esse Estado que nós temos paga tributos ideológicos a um cristianismo colonial, esse Estado aprende um modo de administrar a morte e a violência, um modo sacrificial de administrar a morte e a violência. Ou seja,
ele aprende a utilizar a lógica de que por meio da violência se pode conseguir algum tipo de redenção, algum tipo de purificação, algum tipo de ordenação, ou, se você quiser, algum tipo de pacificação. Então, quando o Estado, por meio da UPP, manipulava discursos do tipo: nós estamos reconquistando a paz da cidade, nós estamos libertando a cidade do poder dos traficantes, nós estamos redimindo. Olha, e eu não estou parafraseando, não, tá? Eu tô usando um discurso que foi utilizado, inclusive em nível institucional, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, nos anos iniciais da UPP. Eles diziam que a ação policial deles significava uma tarefa de libertação daquele território, significava uma tarefa de purificação daquele território, e sim, eles utilizavam a expressão de redenção daquele território. Assim como o Dória tentou utilizar a palavra redenção para promover um projeto de entre aspas, né, de intervenção de saúde pública na zona da Cracolândia, aqui em São Paulo. Quando esses discursos aparecem no Estado, esses discursos não aparecem em vão ou acidentalmente digamos assim, no escopo político do Estado, ou no escopo discursivo do Estado. Esses discursos aparecem aí porque é assim que o Estado funciona. O Estado brasileiro funciona manejando a violência, como uma forma legítima de garantir uma certa ordem. Ainda que essa ordem seja uma ordem racista, uma ordem patriarcal, uma ordem escravocrata, uma ordem desigual. Para defender essa ordenação, que a gente poderia hoje chamar de uma certa ordenação neoliberal da vida, seria possível estudar esses processos dessa perspectiva. Eles dizem: não, a gente tem que administrar uma certa violência contra uma certa população, porque é isso, a gente não pode entregar o país aos comunistas. A gente não pode entregar o país às lutas de gênero. A gente não pode entregar o país aos gaysistas. A gente não pode entregar o país, porque o Brasil de verdade, esses termos, sabe, que vão criando uma totalidade, que vão criando uma ordem, e para sustentar essa ordem precisa apontar algum tipo de violência, algum tipo de morte, algum tipo de sacrifício a quem não se adequa a essa totalidade imaginada. Então, com esse trabalho sobre a biopolítica do sacrifício, eu quero começar a entender como é que essa estrutura do sacrifício organiza a nossa vida social e a nossa vida política. E como é que ela é manejada para a produção de mortes daqueles e daquelas que não se adequam a esse projeto, daqueles e daquelas que não se adequam a esse modelo. E aí, para terminar, é importantíssimo, a nível de tanto de luta, quanto de pastoral, quanto de pesquisa, a gente entender que o trabalho de produção e de governo das mortes no nosso país, ele é inteiramente dependente da lógica escravocrata, colonial, racista da nossa sociedade. Isso que teóricos europeus vão chamar de estado de exceção, isso que teóricos europeus vão chamar de fascismo, essas práticas de Estado aí, o nosso território brasileiro conhece há mais de 500 anos já. Porque desde que as missões colonizadoras pisaram nesse território, nós brasileiros e brasileiras, ou nós viventes dessa terra, conhecemos bem o que significa a violência total, a guerra total, a exploração dos corpos, o estupro, a escravidão, a tortura, o desaparecimento,
isso e a raiz desses processos é uma raiz sacrificial associada à ideia de uma raça que pode ser extinguida, que pode ser escravizada, que pode ser objetificada, que pode ser manejada, expropriada para a realização de um projeto. Então, o Achille Mbembe, novamente, na Crítica da Razão Negra, ele vai dizer que não podemos dissociar a estrutura da nossa democracia contemporânea das suas raízes raciais. E, em uma certa altura da Crítica da Razão Negra, ele vai dizer assim, olha, cristianismo e colonização se identificam no trabalho, ele vai usar essa expressão, no trabalho sacrificial da raça, ou seja, numa forma teologicamente justificada de exterminar ou de escravizar e exterminar o corpo negro. Essa é a matriz do capitalismo contemporâneo, essa é a matriz do cristianismo contemporâneo e essa é a matriz da nossa experiência colonial. E enquanto a gente não fizer uma luta intencional, programática, estratégica, coletiva, contra as organizações racistas da nossa, entre aspas, estrutura democrática, a gente vai seguir repetindo esse trauma, a gente vai seguir repetindo essa violência e essa violação. Então, em linhas gerais, o meu trabalho de mestrado ele termina aí. Ele termina com essa discussão do trabalho sacrificial da raça. Só que nesse percurso todo que eu fui descrevendo para vocês, a religião, eu não encontrei a religião apenas legitimando o trabalho sacrificial do Estado ou a violência institucional do Estado. Eu encontrei também, entre as vítimas desse processo, experiências religiosas e práticas religiosas sem as quais aquelas pessoas não conseguiriam sobreviver a esse tipo de violência institucional. Especialmente na experiência religiosa das mães de jovens mortos pela polícia. Eu encontrei entre elas, e esse agora é a minha pesquisa atual, eu encontrei entre elas a seguinte experiência. Sem a experiência pentecostal, sem a corporeidade pentecostal, sem a linguagem pentecostal, sem esse modo de viver, essa forma de vida religiosa, essas mulheres não conseguiriam, número um, enfrentar esse tipo de sofrimento, esse tipo de violência sociopolítica, elas não conseguiriam lidar com esse tipo de sofrimento, com esse tipo de dor, com esse tipo de luto, com esse tipo de trauma. E, para além de enfrentar esse trauma, elas ainda lutam contra o Estado para garantir memória e justiça dos seus filhos e filhas, muitas das vezes assassinados, brutalmente desaparecidos, torturados pelo Estado. Ou seja, a gente tem que considerar o poder necropolítico ou o poder sacrificial da religião, o poder sacrificial do Estado, sim. A gente tem que debater isso, a gente tem que entender como essas mentalidades teológicas sustentam o funcionamento das nossas instituições, sim, mas a gente também tem que perceber que há experiências religiosas operando como força de resistência, de subversão, de rebeldia libertadora, de rebeldia crítica, de rebeldia epistemológica.
especialmente entre essas mulheres, que é o caso da minha pesquisa atualmente. Então, desde 2013, eu comecei a acompanhar 33 mulheres que se reuniam numa vigília pentecostal, às terças-feiras, para elaborar a morte, elaborar a perda, elaborar a dor do assassinato dos seus filhos, mas também para lutar contra o Estado nas suas formas de violência sacrificial. Então, a complexidade do campo político brasileiro é ainda maior do que apenas apontar a relação entre o Estado e a religião. A complexidade do nosso campo político também tem a ver com perceber que, inclusive, as formas de resistência que nós encontramos no Brasil de hoje, elas dependem de uma elaboração e de uma experiência religiosa. As pentecostais, mas também aquelas de matriz africana, que resistem à estrutura escravocrata e colonial do nosso racismo de Estado. Não é possível pedir para aquelas pessoas resistirem à violência racista do Estado abandonando a linguagem, a corporeidade, o êxtase religioso deles. Não é possível. Então, a política terá que aprender a lidar com a emergência de uma linguagem religiosa que faz resistência, que faz contra-poder, contra-discurso, contra-normatividade. Assim também é a experiência dos indígenas latino-americanos. Não é possível dissociar a experiência de resistência dos indígenas das suas concepções mitológicas, das suas concepções cosmológicas. Ou seja, uma política radicalmente democrática, radicalmente diversa, radicalmente plural a ser experimentada nesse nosso país terá que considerar positivamente, afirmativamente, a diversidade religiosa dos indígenas, a diversidade mitológica, a diversidade cosmológica dos indígenas. Então, parece que nós estamos de novo no tempo dentro do qual falar de Deus definitivamente não vai ser apenas falar de um dogma congelado nas paredes de uma religião ou nas estruturas escriturísticas de uma religião. Mas falar de Deus vai realmente impactar em condições de vida e morte no mundo. Vai realmente impactar em condições de poder político para a morte e poder político para a vida. Ainda que inconscientemente. O que você quer dizer, dos anjos? Eu quero dizer que ainda aquelas igrejas e pastores que falam de Deus, pensando apenas estar falando da individualidade, da alma e da subjetividade da espiritualidade, ainda essas pessoas que fazem a teologia do coach, fazem as teologias do quântico, e seja do que for, ainda essas pessoas que falam indiretamente sobre o Deus sacrificial, elas estão trabalhando para que o sacrifício seja possível em larga escala nesse país. Porque não é possível mais dissociar os discursos de Deus dos seus impactos políticos no nosso mundo, no nosso país. Não é possível. Porque, como diria o Zizek, né, o mistério contemporâneo não é descobrir por que pessoas mais fazem coisas mais. O mistério contemporâneo é descobrir por que pessoas que se julgam boas fazem coisas mais em nome de um bem supremo, em nome de Deus. Esse é o nosso mistério. Descobrir por que a verdade que nos libertaria foi transformada em slogan das novas formas de escravidão. Como é possível esse tipo de inversão ética e ótica no discurso? E como é possível que pessoas que se dizem boas, ao aderirem a esses discursos, sejam, na verdade, aquelas protagonistas de um tipo de violência social que tem exterminado tanta gente? O maior país, o país que mais mata a população é LGBTQI+,
no mundo, é o país mais evangélico do mundo. O país que mais assassina a juventude negra no mundo é o país do governo do terrivelmente evangélico. A religião a religião mais necropolítica da contemporaneidade é aquela que se julga mais purificadora da contemporaneidade. E esse é um impasse que a gente tem que eu acho que a gente tem que participar dele, sabe? A gente tem que participar, dizendo, olha, no mínimo dizendo, olha, essa imaginação de Deus que você nutre, ela é assassina. Converta-se desse ídolo, ou morra junto com ele. Mas a gente tem que arrumar um jeito de participar dessa política de morte que tem sido A gente é periferia, não tem nem como a gente ir de onde nós já estamos. Então, do mundo. Oi, irmã. Desculpa, cortou um pouquinho. Mas aí, Cleiton, vai lá. Não te falta fé, não. Vai lá. Manda um e-mail para ele. Irmão, me perdi. Mas é isso, pessoal. Eu acho que teve com vocês aí. O dos Anjos, eu acho que sem querer ela interviu aí, mano. Não tem a ver com a gente. Ah, é? Tá. Eu acho, né? Foi sem querer. Não, mas é isso. Eu acho que Pra mandar um e-mail, mano. Enfim, mas pessoal, agradeço o empoderamento, Cleiton, das pessoas, porque eu estou assistindo algumas lives de pessoas falando sobre a questão do racismo e eles estão se empoderando com as palavras preto, favelado, eles estão usando isso como forma de resistência, de dizer, não, Sim. eu assisti uma palestra, a moça falava sobre a psicologia favelada, e eu achei um termo pejorativo a princípio, mas depois quando ela começou a conversar sobre isso, nossa, eu achei que ela fez uma ponte assim, fantástica com eles terem orgulho de eles estarem lá, e muitos que conseguiram, por exemplo, fazer um curso universitário, como é o caso dela, ela é psicóloga, não terem saído de lá por opção. Então, assim, um empoderamento mesmo, não é pejorativo, esse tipo de empoderar quem está lá. Verdade, verdade. E sim, a resistência, ela realmente acontece pelas pessoas que estão experimentando no corpo esse tipo de luta, né? Esse tipo de embate. Sim, sim, total. Enfim, gente, eu queria, então, eu termino aqui, aí a palavra está com vocês novamente, mas antes de passar a palavra, eu quero agradecer pelo acolhimento, pela escuta. Eu fiz uma super síntese